Salam alaikum. Por que os xiitas choram e lamentam pelo Imam Hussein? Será que é sensato lamentar e ficar de luto por uma pessoa que foi morta em algum lugar da Terra há mais de 1400 anos? Nos acompanhe nesse vídeo e saiba em detalhes sobre este assunto tão questionado. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso, salam a todos que nos acompanham aqui no canal Shia Info. Sejam bem-vindos ao nosso novo curso islâmico Conhecendo a História de Karbala. Neste curso, vamos falar de uma forma resumida, porém apresentaremos os pontos mais importantes sobre a história de Karbala e o martírio do Imam Hussein e de seus fiéis companheiros no dia da Ashura. Mas antes de começarmos a falar sobre o tópico principal deste curso, é necessário que eu primeiro apresente o conteúdo introdutório e em seguida entraremos no tópico principal. Neste vídeo, irei falar sobre o mês de Muharram e o luto como uma introdução. Muharram é o primeiro mês do ano do calendário islâmico. Este mês é chamado de Muharram porque a guerra neste mês é proibida, e isso significa que mesmo antes do surgimento do Islã, na cultura árabe ignorante, lutar no mês de Muharram era proibido. E depois do surgimento do Islã, a guerra permaneceu proibida no mês de Muharram e o Islã confirmou isso. O evento mais importante que aconteceu no mês de Muharram na história do Islã foi o evento de Karbala, ou incidente da Ashura, onde no ano 61 da Hégira, o Imam Hussein e seus fiéis companheiros, pela ordem de Yazid ibn Muawiyah, na terra de Karbala, no Iraque, no 10º dia de Muharram, mais conhecido como o dia de Ashura, foram martirizados de forma oprimida, e as mulheres e crianças foram feitas cativas. Por isso, os xiitas e os amantes dos Ahl Bayt em todo o mundo, após o martírio do Imam Hussein, lamentam a opressão que o Imam Hussein e seus companheiros sofreram através de cerimônias de luto todos os anos no início de Muharram, e mantém viva a memória do Imam Hussein. Mas talvez a questão seja, por que os xiitas choram pelo Imam Hussein? O que será que aconteceu em Karbala há mais de 1400 anos que nos leva a lamentar e chorar todos os anos depois de tanto tempo do ocorrido? Será que o luto pelo martírio do Imam Hussein nos traz algum benefício? Em resposta, devo dizer que eventos passados em qualquer sociedade pode ter um grande impacto no destino dessa sociedade e de outras sociedades. Se esse incidente foi útil como a preservação de valores, então lembrá-lo e mantê-lo vivo pode ter muitos efeitos positivos e bênçãos, e esquecê-lo também pode causar danos à sociedade humana e ter efeitos negativos. Portanto, esses grandes eventos e as lições e experiências que os seres humanos devem tomar como aprendizado são os bens de todas as nações. E o intelecto exige que devemos conservar esses bens e mantê-los vivos para que possamos aproveitar de seus benefícios. O incidente de Ashura, a história de Karbala e o martírio do Imam Hussein e de seus companheiros foi definitivamente um dos eventos mais significativos do mundo. Este incidente não foi um incidente privado e particular, por exemplo, por interesses pessoais ou de algum grupo específico, mas o incidente de Karbala e o martírio de Imam Hussein e seus leais companheiros pertencem a uma escola de pensamento que tinha grandes lições e objetivos, tais como o monoteísmo, imamato, impor o bem e proibir o mal, a veracidade, a luta contra a opressão, o respeito próprio, a dignidade e dentre outros bons princípios. A Ashura não é uma escola comum e simples. A Ashura é uma escola humanizadora e amante da liberdade. Se essa escola humanizadora for transmitida de geração em geração entre os seres humanos, a humanidade pode se beneficiar dela. Mas se esse incidente fosse esquecido ou distorcido na sociedade humana, especialmente na comunidade religiosa, sofreria o maior dano e efeitos negativos. Por exemplo, você pode ver o que os grandes pensadores, sábios e líderes não muçulmanos tiveram a dizer estudando a história de Karbala e o martírio do Imam Hussein e o que aprenderam com as lições de Karbala. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi um grande líder político e espiritual na Índia que liderou a nação indiana em 1947 para se libertar do domínio colonial britânico.
Ele tem uma frase famosa sobre o Imam Hussein e o incidente de Ashura, e ele disse: "Eu li a vida do Imam Hussein, aquele grande mártir do Islã, com atenção e prestei atenção especial às páginas que contavam sobre Karbala, e isso se tornou claro para mim, que se a Índia quiser ser um país vencedor e liberto, deve seguir as lições de vida do Imam Hussein." Monsieur Marbin é um dos famosos escritores e islamologistas alemão. Ele escreve o seguinte sobre o Imam Hussein: "Ao sacrificar as pessoas mais queridas e provar a opressão sofrida por ele e sua legitimidade, Hussein ensinou ao mundo a lição do sacrifício e do martírio e registrou o nome do Islã e dos muçulmanos na história e o tornou famoso no mundo. Este grande guerreiro do mundo islâmico mostrou ao mundo que a opressão e a tirania não são permanentes e que a constituição da opressão, não importa o quão grande e estável possa parecer, será destruída em face da verdade e da veracidade, como folhas destruídas pelo vento." Bom, como você pode ver, manter o incidente de Karbala vivo e o martírio do Imam Hussein é uma coisa muito sábia a se fazer. E vemos que esse incidente é uma grande lição e inspiração não só para os muçulmanos, mas também até mesmo para aqueles que não são muçulmanos em qualquer parte do mundo. Por outro lado, o quanto os Ahlul Bayt e os imãs aconselharam e ordenaram a manter viva a memória do Imam Hussein. O estabelecimento de cerimônias de luto pelo Imam Hussein sempre foi enfatizado pelos Ahlul Bayt. O profeta do Islã diz à sua filha Fátima Zahra: "Ó minha querida Fátima, no dia do juízo, todos os olhos derramarão lágrimas, exceto cujos olhos chorarão pela tragédia de seu filho, pois este estará sorrindo no dia da ressurreição e receberá as bênçãos do paraíso." O Imam Sajjad, que a paz de Deus esteja sobre ele, disse: "Todo crente cujos olhos se enchem de lágrimas e escorrem pelos seus rostos pela morte do Imam Hussein e seus companheiros, Deus o colocará nos pavilhões do paraíso." Ou em outra narração, onde o Imam Reda, que a paz de Deus esteja sobre ele, diz: "Quem tem o dia da Ashura como um dia de tragédia, tristeza e choro, Deus fará do dia do juízo um dia de felicidade para ele." Centenas de outras narrativas foram narradas pelos imãs sobre a importância do luto pelo Imam Hussein, todas as quais mostram que manter o incidente de Karbala e o martírio do Imam Hussein vivo não é apenas uma coisa sábia a se fazer, mas também um dever religioso para todo muçulmano, especialmente para os xiitas. Embora ao longo da história os inimigos dos Ahlul Bayt tenham feito muitas tentativas para destruir a memória do Imam Hussein entre o povo ou tentar distorcer a história de Karbala a fim de distanciar o povo do Imam Hussein, eles nunca conseguiram, porque ninguém pode apagar a luz que Deus providenciou para guiar a humanidade. Espero que a primeira aula desse curso tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Espero todos vocês na segunda aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.